Ela me humilhou dizendo que eu era pobre e imunda, mas hoje foi ela quem abaixou a cabeça de vergonha. Eu nunca vou esquecer o som das risadas naquele estacionamento. Elas não eram risadas comuns. Eram afiadas, carregadas de uma maldade silenciosa, o tipo de riso que perfura a alma como cacos de vidro. Naquele instante, quando virei o rosto e vi Clara, minha antiga amiga de escola, apontando para mim com um sorriso torto, senti meu coração encolher dentro do peito. Ela estava encostada em um carro vermelho luxuoso, daqueles que chamam mais atenção que qualquer pôr do sol. O vestido caro moldava seu corpo como se tivesse sido costurado diretamente na pele dela. Os cabelos longos, tratados, brilhavam sob a luz quente do fim de tarde, e ela era rodeada por gente, jovens, empresários, conhecidos, curiosos, todos esperando o próximo comentário maldoso que sairia de sua boca. Eu, do alto dos meus 68 anos, carregando minhas compras simples na sacola de tecido, tentei passar sem chamar atenção. Mas Clara sempre teve o talento de transformar a vida dos outros em palco para sua crueldade. Ela me viu, ela me chamou, e eu parei, mesmo sabendo que nada de bom sairia dali. Helena, disse ela, abrindo um sorriso que não alcançava os olhos. Ainda andando a pé? Que surpresa! Ou talvez não. As pessoas ao redor riram. Meu peito ardeu, mas mantive a postura. Eu aprendi, ao longo da vida, que o silêncio às vezes é a única defesa que nos resta quando querem rasgar nossa dignidade em público. Clara deu 2 passos à frente, com aquele perfume forte que sempre chegava antes dela. Apertou os olhos, me escaneando da cabeça aos pés, como se eu fosse apenas mais um item barato numa vitrine de liquidação. Você continua exatamente igual àquela menina pobre da escola, disse ela. Nada muda mesmo. Pobre e imunda. As risadas aumentaram. Ecoaram pelas paredes de vidro do estacionamento, como se cada canto quisesse repetir minha vergonha. Algo dentro de mim caiu naquele momento. Algo velho. Algo cansado. Algo que eu já tinha guardado por décadas. Aquela frase tinha ferrugem, porque Clara sempre falou dessa forma comigo. Sempre me tratou como alguém menor, como alguém que nasceu condenada. Mas dessa vez, aquilo machucou de um jeito diferente. Dessa vez, eu senti que não estava sendo humilhada apenas como mulher. Estava sendo humilhada como história, como vida, como se tudo o que eu vivi, lutei e sobrevivi fosse insignificante. Eu respirei fundo, tentei dizer algo, mas ela não me deixou. Olhem isso, gente, disse ela, se virando para os outros. Eu já tenho carro de luxo e ela ainda vive como mendiga. É quase poético, não é? Uma mulher riu tão alto que a voz dela cortou o ar como navalha. Um rapaz filmou com o celular. Outro murmurou algo como coitada, coitada. A palavra que sempre me perseguiu. Eu apertei a sacola contra meu peito, tentando impedir que minhas mãos tremessem. Clara percebeu. Ah, não faça essa cara, disse ela. Você está acostumada. A vida inteira foi assim. Você nasceu para ser pobre, para ser ninguém. Eu a encarei. E naquele instante, vi algo que nunca tinha percebido quando éramos jovens. Clara se alimentava disso. Da minha dor, da minha reação, do poder que ela acreditava ter sobre mim. E então, como se o mundo quisesse saborear mais minha humilhação, ela deu mais uma gargalhada, jogou o cabelo para trás e tocou no próprio carro com ostentação, batendo as unhas tratadas na lataria vermelha. Você deveria ver como ele é por dentro, Helena. Mas é claro, pessoas como você nunca chegam perto de nada tão caro assim. Se encostar, talvez até suje. Aquela frase, ela lançou como veneno. Senti minha garganta fechar. Senti o peso de todas as injustiças da minha vida caírem de uma vez só sobre meus ombros. E eu teria caído. Eu teria desmoronado ali mesmo. Eu teria fugido, como fiz tantas outras vezes para evitar o gosto do vexame. Mas algo aconteceu. Uma coisa silenciosa, quase imperceptível. Meus olhos encontraram os olhos de uma mulher desconhecida, parada a alguns metros atrás. Ela não ria. Ela não filmava. Ela não olhava com pena. Ela apenas observava, em silêncio, com uma expressão profunda que eu não soube interpretar naquele momento. E por razões que só entendo agora, aquela presença anônima me impediu de cair.
Eu respirei. Clara, falei, mantendo a voz firme. A verdadeira pobreza não tem nada a ver com dinheiro. Ela riu outra vez. Aí vem a filosofia barata, resmungou ela. Helena, por favor, para mim você sempre foi insignificante. Nada do que você diga vai mudar isso. Eu quase respondi. Quase disse o que eu realmente pensava. Mas algo dentro de mim sussurrou. Ainda não, espera. Seu momento vai chegar. E então, Clara, com a arrogância que sempre carregou, destruiu qualquer chance de paz. Agora, se me der licença, preciso ir. Tenho lugares para estar. Ao contrário de você, que não tem para onde ir além da sua casa velha e suja. Os outros riram. Ela sorriu triunfante. E naquele sorriso, eu percebi. Clara não precisava de riqueza para ser cruel. Ela precisava de plateia. Eu, então, abaixei a cabeça e segurei minhas lágrimas. Não chorei por vergonha. Chorei por exaustão. Por anos de humilhações acumuladas. Por tudo que suportei sem jamais ter a chance de responder. Mas naquele momento, uma frase nasceu dentro de mim. Ela pensa que venceu, mas é hoje que tudo começa a mudar. Eu só não sabia ainda o quanto mudaria. E o quanto Clara se arrependeria de cada palavra. Porque a vida tem um jeito especial de devolver o que jogamos ao mundo. E, dias depois, Clara aprenderia isso da maneira mais dolorosa possível. Quando cheguei em casa naquela noite, minhas pernas pareciam carregar séculos. Não sei como consegui subir a escada do meu pequeno sobrado sem desabar. Sentei-me na cadeira da cozinha e deixei a sacola de compras cair ao chão, como se nada dentro dela tivesse importância, e naquele momento realmente não tinha. A humilhação ainda ardia em mim, viva, latejante, como uma queimadura que ninguém vê, mas que devora por dentro. Fechei os olhos e respirei fundo. A frase ecoava novamente, pobre e imunda. Eu já tinha escutado muita coisa na vida, muitas palavras cruéis, muitos julgamentos disfarçados de opinião. Mas aquela doeu diferente. Doeu porque veio de alguém que um dia compartilhou da minha infância, alguém que sabia da minha história. Alguém que conheceu minha mãe, que conheceu meu pai, que dividiu comigo cadernos e merendas quando a vida era mais simples e menos envenenada pelo orgulho. Clara sempre foi rica. Eu nunca fui. Quando éramos meninas, isso criava um abismo que eu não conseguia atravessar. Com o tempo, eu aceitei. Aceitei que algumas pessoas nasceram achando que valem mais. Mas o que ela fez naquele dia não era apenas orgulho. Era desprezo puro e consciente. E o que mais doeu não foi a frase em si. Foi o riso dos outros. O riso de estranhos que não sabiam meu nome, mas acharam graça em me ver sangrar por dentro. A solidão daquele instante não cabia dentro do meu peito. Apoiei o rosto nas mãos, tentando segurar as lágrimas, mas elas vieram assim mesmo, quentes, dolorosas, carregando décadas de feridas que eu sempre deixei para depois. Eu não sou de chorar. Minha vida me ensinou a guardar, engolir, seguir. Mas há humilhações que furam até a pele mais endurecida. Demorei um tempo para conseguir me levantar. Acendi a luz da sala e olhei ao redor. Minha casa simples, meu sofá gasto, minhas plantas que eu cuidava com tanto amor. Aquilo não era luxo, mas era meu mundo. Cada canto tinha minha história. Cada defeito tinha meu toque. Cada objeto, um pedaço da minha vida. E ainda assim, Clara conseguiu fazer tudo isso parecer miserável por alguns minutos. Por alguns minutos, mas não para sempre. Caminhei até o espelho do corredor. Olhei para mim mesma. Rugas profundas, cabelos brancos espalhados, olhos cansados, mas firmes. E falei em voz baixa. Helena, você não é o que ela diz que é. Você sabe quem você é. Você sobreviveu a coisas piores, mas ainda assim, doeu. Não porque sou fraca, e sim porque ainda sou humana. Na manhã seguinte, acordei com o coração pesado, mas com uma estranha sensação de que o dia traria algo diferente. Era como se o universo estivesse preparando o primeiro movimento de uma dança que eu ainda não conhecia. Meu telefone tocou. Era a Ana, minha vizinha. Helena, você está bem? Perguntou ela. Eu passei ontem na garagem e... Achei que você estava chorando. Sorri, mesmo sabendo que ela não podia ver. Chorando? Eu? Respondi, tentando desviar. Foi só cansaço. Helena, eu ouvi as pessoas comentando, disse ela, hesitante.
Alguém gravou o que aconteceu com você ontem. Meu corpo inteiro travou. Gravou? Sussurrei. Gravou, repetiu ela. Um rapaz postou nas redes. Está rodando o bairro. A vergonha subiu pelo meu corpo como febre. Eu virei meme. Eu virei chacota. Minha dor virou entretenimento. Me apoiei na parede para não cair. Mas espera, continuou Ana. A coisa mudou de direção. Como assim? Muita gente ficou indignada com o jeito que aquela mulher falou com você. Teve gente que reconheceu ela. Teve gente que comentou. Parece que isso ainda vai render. Fechei os olhos. A vida tem dessas. Às vezes, a humilhação é tão grande que vira prova, vira testemunha, vira voz. Eu não sabia ainda, mas aquele vídeo seria a faísca que transformaria Clara de arrogante e intocável em alvo de sua própria crueldade. Saí de casa no fim da tarde para comprar pão na padaria da esquina. Não queria ver ninguém, mas precisava de ar. Caminhei devagar, como quem tenta costurar o próprio peito com passos curtos. Quando dobrei a esquina, ouvi o ronco de um motor forte. Um carro de luxo, talvez o mesmo de ontem, estacionou alguns metros à frente. Por um instante, meu coração parou. Clara? De novo? Mas não. Quando a porta se abriu, vi um homem sair. Não era jovem. Não era rico de aparência. Mas havia algo nele, algo que eu não sabia explicar. Uma presença, uma calma profunda. Ele me encarou como se já me conhecesse, e então caminhou até mim. A senhora é Helena Duarte? Perguntou com uma voz grave e gentil. Meu estômago girou. Sou sim, respondi. Aconteceu algo? Ele sorriu de leve. Aconteceu algo muito importante e envolve a senhora. Minha garganta secou. Quem é você? Perguntei. Ele se aproximou com serenidade, tirou algo do bolso e colocou na minha mão. Um cartão, com um nome. E o nome fez meu mundo parar. Eu não fazia ideia de quem ele era, mas Clara fazia. E só isso já mudava tudo. Ele inclinou a cabeça, respeitoso. Eu vi o vídeo, e acho que a senhora merece ouvir a outra parte da história, porque ontem não foi a senhora que perdeu. Eu congelei no meio da calçada. E pela primeira vez desde a humilhação, senti que a vida havia virado para o meu lado. O cartão na minha mão parecia mais pesado do que qualquer objeto que eu já segurara. Não era o papel em si, mas o significado por trás dele. O peso invisível de algo que minha mente ainda não compreendia, mas meu coração já pressentia com um arrepio silencioso. O nome impresso no cartão era simples, mas poderoso. Um nome que, mesmo sem contexto, carregava presença. Eu vi o vídeo, repetiu o homem com calma. E o que aconteceu ali não pode passar sem resposta. Olhei para ele tentando decifrar a intenção atrás das palavras. Não vi pena, não vi superioridade. Vi apenas firmeza. Firmeza e algo que parecia respeito. Desculpe, mas eu não sei o que o senhor quer comigo, respondi, tentando manter a compostura que a situação exigia. Quero falar com você, disse ele. Mas não aqui. E não agora, se a senhora não quiser. Só quero que saiba que o que fizeram com você ontem tem consequências maiores do que imagina. Ele disse aquilo num tom tão seguro que eu não consegui ignorar. Meu coração bateu forte. A respiração ficou curta. Consequências? Para quem? Perguntei. Ele inclinou a cabeça como quem pesa as palavras antes de entregá-las. Para quem merece, respondeu. Só isso posso dizer por agora. Fiquei imóvel, tentando absorver aquela frase. Algo dentro de mim se dividia entre medo e esperança. Medo do desconhecido. Esperança de que, finalmente, a vida estivesse olhando para mim. Quem é o senhor? Insisti. Ele sorriu levemente. Alguém que acredita em justiça, respondeu. Mesmo quando ela chega tarde demais. E então, antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele deu alguns passos para trás. Eu voltarei a procurá-la, dona Helena. E quando isso acontecer, a senhora vai entender tudo. Entrou novamente no carro e partiu, deixando para trás não apenas o som do motor, mas uma sensação profunda de que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que Clara jamais imaginaria. Segurei o cartão com força. 3 palavras estavam nele. Simples, diretas, mas de algum modo perigosas. Departamento de Auditoria Estratégica. Meu peito se apertou. Auditoria. Uma palavra capaz de fazer qualquer pessoa tremer, especialmente alguém como Clara, que vivia como se nunca tivesse que prestar contas a ninguém.
Caminhei devagar até a padaria, tentando me concentrar no simples ato de comprar pão. Mas cada pensamento voltava ao mesmo lugar. Quem era aquele homem? E por que ele sabia meu nome? Passei o restante do dia tentando tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Preparei o jantar, lavei a louça, coloquei comida para meus gatos, varri a varanda. Mas tudo parecia automático, distante. Porque agora havia uma pergunta que não saía da minha mente. E se, finalmente, a justiça estivesse vindo? À noite, enquanto fechava as cortinas da sala, ouvi um barulho vindo da rua. Olhei discretamente. Um grupo de vizinhos conversava animadamente. E ouvi meu nome no meio do burburinho. "Você viu o vídeo da Helena?" disse um deles. "Aquela mulher foi cruel demais. Dizem que Clara é conhecida por destratar empregados, atendentes, gente comum", comentou outro. "Mas dessa vez ela passou de todos os limites. Merece perder tudo", acrescentou uma terceira voz. Perder tudo, porque de repente a humilhação não era só minha, era dela. Clara, com seu sorriso arrogante e seu carro de luxo, agora estava sendo julgada por todo mundo. E a ironia é que ela sempre acreditou que a opinião das pessoas era o que tornava alguém importante. Então agora Clara, que se alimentava tanto da atenção alheia, começava a sentir o gosto amargo da exposição não controlada. No dia seguinte, acordei com o som do telefone vibrando sem parar. Mensagens de desconhecidos, vizinhos, conhecidos distantes. Uma dizia: "Helena, você não merece aquilo." Outra: "Estamos com você." Outra ainda: "Se quiser denunciar, eu te ajudo." Mas a que mais chamou minha atenção foi uma mensagem sem nome, sem número identificado. "Hoje, às 16 horas, no mesmo estacionamento, você vai entender." Meu corpo inteiro estremeceu. Eu deveria ir? Era seguro? Era prudente? A pergunta ecoou dentro de mim, mas a resposta veio ainda mais forte. Sim, porque eu precisava entender. Porque eu precisava saber quem estava do meu lado. Porque Clara precisava saber que nem tudo na vida é impune. Às 15h50, eu já estava no estacionamento. Cada passo que eu dava parecia despertar memórias da humilhação do dia anterior. Senti o estômago embaralhar, o coração bater rápido, mas dessa vez eu não estava tremendo. Eu estava alerta. Às 16 horas em ponto, o mesmo carro vermelho que havia me humilhado ontem apareceu lá dentro. E eu pensei: meu Deus, Clara está vindo repetir tudo? Mas antes que o carro luxuoso estacionasse, outro veículo entrou atrás dele. Um SUV preto, vidros escuros. O carro estacionou de forma precisa, calculada, como se a pessoa ao volante soubesse exatamente o que estava fazendo. A porta abriu. E de lá saiu ele. O mesmo homem do cartão, a mesma expressão calma, a mesma postura firme. Dessa vez, porém, algo estava diferente. Ele usava um crachá. Um crachá com o brasão da empresa onde Clara trabalhava. E atrás dele saíram mais duas pessoas, sérias, silenciosas, carregando pastas. Clara desceu do carro com impaciência, ajeitando os óculos escuros. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela irritada. "Eu não marquei reunião com ninguém." O homem caminhou até ela, mostrando o crachá. "Bom dia, senhora Clara Martins. Sou coordenador da auditoria estratégica. Recebemos denúncias formais sobre condutas antiéticas envolvendo seu nome." Clara empalideceu. Do que você está falando?" gaguejou ela. Ele apontou para mim. "Começa com ela." A expressão de Clara se contorceu como se tivesse levado um soco. "Isso é absurdo", disse ela nervosa. "Essa mulher é insignificante." "Foi exatamente isso que a senhora disse no vídeo gravado ontem", respondeu ele firme. "E esse vídeo já foi analisado pela nossa equipe. A senhora não está aqui para discutir com ela. Está aqui para responder por si mesma." Clara olhou ao redor, desesperada. Pela primeira vez na vida, ela estava cercada. E eu finalmente compreendi. A vida estava devolvendo, e devolvendo alto. Não sei descrever o que senti ao ver Clara, a mulher que passou a vida inteira me diminuindo, sendo confrontada por pessoas que ela jamais imaginaria que ousariam encostar em seu poder. Foi como assistir um castelo de areia desmoronar sob uma onda inevitável, lenta o suficiente para que todos vissem cada parte cair. Clara olhou para mim como se eu tivesse planejado tudo, mas não havia raiva nos olhos dela. Era medo. O medo cru, verdadeiro, que só aparece quando alguém que sempre teve controle sente pela primeira vez o chão desaparecer sob os pés.
Isso é um mal-entendido, disse ela, tentando recuperar a compostura. Essa mulher está inventando coisas e vocês estão acreditando sem verificar. Nada do que estamos fazendo aqui é sem verificação, interrompeu o auditor. Recebemos múltiplas denúncias e, mais importante, recebemos provas. Provas. A palavra atingiu Clara como uma lâmina. Ela tentou manter o ar de superioridade que sempre exibiu, mas sua respiração acelerava a cada segundo. As mãos tremiam levemente quando ela apertou a bolsa de couro, como se buscasse dentro dela algo que pudesse salvá-la, mas não havia nada. O auditor se virou para mim. Dona Helena, gostaríamos que a senhora relatasse exatamente o que aconteceu ontem. Meu coração bateu forte. Eu nunca gostei de ser centro das atenções, muito menos em situações que envolvem conflito. Mas respirei fundo. Minhas mãos estavam frias, mas minha voz saiu firme. Eu estava passando pelo estacionamento, comecei, quando Clara me chamou. Ela estava com um grupo de pessoas, exibindo seu carro e humilhando outras pessoas. Clara tentou interromper. Isso é mentira. Eu jamais... O auditor ergueu a mão, pedindo silêncio. Clara se calou imediatamente, contrariada. Continuei. Ela me chamou de pobre, de imunda. Disse que eu era insignificante, que eu devia me afastar porque sujava o carro dela. Disse que eu nunca chegaria perto de nada valioso. As palavras se espalharam pelo ar como faíscas de um incêndio prestes a começar. Os 2 assistentes da auditoria anotavam tudo com rapidez, sem levantar os olhos. O auditor então abriu uma pasta e tirou uma folha impressa. Temos o vídeo, disse ele, e os áudios são claros, mas há mais. Clara ficou imóvel. Mais? Repetiu ela com a voz quebrada. Ele abriu um tablet e mostrou algo na tela. Não consegui ver completamente, mas vi o suficiente para perceber que era grave. Segundo denúncias internas, explicou ele, a senhora tem usado o status de diretora regional para intimidar funcionários, manipular relatórios e tratar subordinados de maneira abusiva. Recebemos arquivos, conversas e registros de comportamento inadequado. Clara recuou um passo, como se tivesse levado um golpe físico. Quem fez isso? Ela sussurrou. Quem ousou? O auditor a encarou com uma calma quase cirúrgica. Gente que cansou de ser tratada como inferior. Gente que tem nome, família e dignidade. Gente que você acredita que pode esmagar sem consequências. Clara abriu a boca, mas nada saiu, porque naquele momento ela percebeu. Ela sempre acreditou que era vista como forte, mas agora estava descobrindo que era vista como tirana. O estacionamento, que antes foi palco da minha humilhação, agora se transformava em palco da queda dela. Pessoas passavam e olhavam. Algumas cochichavam, outras fingiam não ver, mas todas percebiam que algo grave acontecia ali. Aos poucos, funcionários começaram a parar ao redor. Primeiro 2, depois 5, depois 10. A humilhação dela agora era pública, aberta, irreversível. O auditor continuou. Clara, a partir deste momento, você está suspensa de todas as suas funções até que a investigação seja finalizada. Mas adianto que as evidências são contundentes. Ela levou a mão à boca, os olhos arregalados. Eu podia ver que pela primeira vez em anos, ela não sabia o que dizer. Uma mulher que sempre falou demais, agora não encontrava palavras. O auditor, então, fez algo que eu jamais esperaria naquele momento. Ele virou-se para mim. Dona Helena, gostaria de lhe pedir desculpas, disse, em nome do departamento e, acredito, em nome de todos aqui que foram obrigados a testemunhar sua humilhação. O que aconteceu com a senhora foi vergonhoso e não ficará impune. Aquelas palavras, eu não estava preparada para elas. Passei a vida inteira ouvindo pedidos de desculpa tardios, vazios, forçados. Mas aquele era diferente, era sincero, era institucional, era histórico. Era como se, pela primeira vez, o mundo estivesse me enxergando. Obrigada, murmurei. Mas eu não fiz nada, só sobrevivi ao que ela disse. O auditor sorriu levemente. Às vezes, sobreviver é o que expõe a verdade. Clara, desesperada, tentou se aproximar de mim. Helena, você sabe que eu não quis dizer aquilo, que eu estava brincando, que nós sempre... Eu dei um passo atrás, e pela primeira vez na vida, falei com ela sem medo. Clara,
O que você disse ontem não foi brincadeira. E você sabe disso. Não é a primeira vez. A diferença é que, desta vez, todo mundo ouviu. Ela ficou paralisada. Suas mãos tremiam. Os olhos encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de desespero por estar perdendo tudo aquilo que ela achava que nunca seria tirado. O auditor deu o passo final. Clara, por favor, acompanhe-nos. Precisamos conversar em particular. E então, diante de todos, ela foi conduzida. Não presa, não algemada, mas derrotada. As pessoas olharam. Algumas comentaram. Outras gravaram. E eu fiquei parada, sentindo um vento leve tocar meu rosto. O mesmo vento que ontem trouxe humilhação, hoje trazia justiça. Mas aquele dia ainda não havia terminado, porque quando o auditor passou por mim novamente, ele inclinou a cabeça e disse: Dona Helena, sobre aquilo que lhe falei, isso tudo é só o começo. E ali, naquele instante, percebi. Minha história não era apenas uma história de humilhação. Era uma história de acerto de contas, e eu ainda não tinha visto o capítulo mais importante. Se você gosta das nossas histórias e quer nos ajudar a continuar contando narrativas de coragem, justiça e superação, se inscreva no canal. A sua inscrição fortalece muito o nosso trabalho e nos permite alcançar mais pessoas com histórias como esta. Mesmo depois de Clara ser conduzida pela equipe da auditoria, o estacionamento continuou silencioso, como se as paredes ainda absorvessem o impacto do que aconteceu. Os olhos de todos estavam sobre mim, não com pena como antes, mas com respeito. E isso, para uma mulher que passou a vida inteira sendo tratada como invisível, carregava um peso quase sagrado. Voltei para casa em silêncio, com o coração pulsando de um jeito estranho. Não era medo, não era ansiedade, era algo novo. Algo que eu não sentia havia tantos anos que quase não reconheci. Era força. Uma força tranquila, madura, silenciosa. A força de quem não precisa levantar a voz para ser ouvida. Quando cheguei em casa, coloquei a bolsa sobre a mesa e sentei devagar. Olhei ao redor e, pela primeira vez, percebi que a minha casa não parecia pequena. Ela parecia minha. Minha história estava ali. Minhas batalhas, minhas conquistas, minha dignidade. E foi aí que entendi. Clara não me humilhou porque eu era pobre. Clara me humilhou porque precisava de alguém abaixo dela para se sentir grande. Mas a verdadeira grandeza, essa não se compra. Se constrói. No fim da tarde, ouvi batidas na porta. A princípio, pensei que fosse Ana, minha vizinha, mas quando abri, o mundo pareceu parar por um instante. Era o auditor. Posso entrar? Perguntou ele com respeito. Assenti. Ele entrou devagar, olhando tudo ao redor como quem enxerga mais do que apenas objetos. Sentou-se à mesa e colocou uma pasta sobre ela. Dona Helena, o que aconteceu hoje mexeu muito conosco, mas quero que saiba. Este caso não acabou. Meu coração apertou. O que a Clara fez foi só o começo, continuou ele. Ao investigar sua conduta, encontramos coisas que vão muito além da humilhação pública. Senti um arrepio na espinha. Que coisas? Perguntei. Ele abriu a pasta. Ali dentro havia documentos, muitos, registros, relatórios, trocas de e-mails, provas. Clara usou o cargo para manipular projetos, desviar recursos, favorecer empresas amigas e prejudicar funcionários que ela considerava indignos, disse ele. Ela criou um sistema inteiro baseado em medo e humilhação. Meu estômago revirou. Eu sabia que Clara era arrogante, mas não imaginava que sua crueldade se estendia tão longe. E tem mais, continuou o auditor com a voz firme. Descobrimos que algumas pessoas tentaram denunciá-la no passado, mas foram silenciadas. Ela destruiu carreiras inteiras só para manter a imagem de poder. Fechei os olhos por um instante. A humilhação que ela fez comigo era só a ponta visível de um iceberg de maldade. Então por que me procurou? Perguntei. Por que eu? Ele respirou fundo, e a resposta dele me atingiu como um clarão. Porque você tem algo que ninguém mais teve, Dona Helena. Pisquei, confusa. O quê? Ele sorriu. Testemunhas. O vídeo. E a coragem de não abaixar a cabeça. Meu peito se encheu de algo quente. A sua postura naquele estacionamento, continuou ele, foi o que fez outras pessoas ganharem coragem para falar. Depois que o vídeo se espalhou, começaram a chegar mais denúncias internas. Você desencadeou algo grande.
Eu desencadeei, eu, que só queria comprar pão naquele dia. Eu, que carreguei humilhações quietas por décadas. Eu, que sempre me considerei pequena demais para mudar qualquer coisa. A senhora não tem ideia, disse ele, do quanto sua voz é importante agora. Engoli com dificuldade. Mas, por que eu? Repeti mais suave. Ele olhou para mim com seriedade. Porque a verdade precisa de alguém que a represente. E neste caso, é você. Aquela frase ficou ecoando na minha mente. A verdade precisa de você. Eu levei a vida inteira acreditando que minha voz não importava. E agora, alguém dizia que ela era necessária. Foi nesse instante, nesse exato instante, que senti algo se rearrumar dentro de mim. Não era orgulho, não era vaidade, era propósito. O auditor fechou a pasta. Precisamos que a senhora dê um depoimento formal. Não agora, mas nos próximos dias. Isso pode ajudar muita gente que sofreu nas mãos dela. Assenti. Eu dou. Ele sorriu. Um sorriso tranquilo. Respeitoso. Obrigado. Mais do que imagina. Se levantou, arrumou o paletó e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se para mim. E prepare-se, dona Helena. A senhora já não é mais a mesma mulher que entrou naquele estacionamento ontem. E o mundo ao seu redor também não é mais o mesmo. A porta se fechou atrás dele. Eu fiquei ali, sentada, olhando a mesa, sentindo o coração vibrar de um jeito novo. Eu não era apenas a mulher humilhada no vídeo. Eu era a mulher que iria derrubar um reinado inteiro de crueldade. E isso era só o começo. Depois que o auditor saiu da minha casa, permaneci sentada por longos minutos, encarando a pasta fechada sobre a mesa, como se ela fosse um portal para um mundo que eu nunca imaginei que faria parte. Era estranho pensar que minha vida, tão simples e discreta, de repente havia se entrelaçado com investigações, denúncias, documentos, poder, consequências, justiça. Eu, Helena Duarte, a mesma mulher que caminhava todos os dias para a padaria com a sacola de pano, agora era peça importante em algo muito maior do que a minha dor. A noite caiu devagar, derramando sombras suaves pela casa. As luzes amarelas da sala criavam um calor acolhedor que contrastava com o peso da tempestade que se aproximava. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tive medo dela, porque pela primeira vez eu não estava sozinha. Peguei a pasta e a abri. Os documentos estavam organizados com precisão. Cada página denunciava a Clara não apenas como alguém arrogante, mas como alguém cruel, meticulosa, que se acostumou a violar limites com a confiança de quem acredita ser intocável. Eu percorri cada linha com calma, deixando os detalhes me envolverem, como se cada frase escrita ali fosse uma costura fechando uma ferida que outrora sangrou demais. A verdade sobre Clara era maior do que eu imaginava. Ela não apenas me humilhou no estacionamento. Ela humilhava sistematicamente funcionários, parceiros, pessoas que dependiam dela. Ela usava sua posição para rebaixar, distorcer, manipular. Ela escalou a carreira pisando em gente que não tinha voz. E agora, ironicamente, era a minha voz que começava a desmoronar o império dela. Deixei a pasta sobre o colo e fechei os olhos. Lembrei da Clara adolescente, bonita, vaidosa, inteligente, mas sempre com aquele brilho venenoso nos olhos quando encontrava alguém que considerava inferior. Ela nasceu acreditando que era especial. E passou a vida inteira buscando confirmações disso. E agora, adulta, poderosa, cercada de luxo, continuava a mesma garotinha mimada e cruel. Mas ao contrário dela, eu havia mudado. Eu precisei mudar. A vida me mudou. As perdas, as lutas, os silêncios, tudo me fortaleceu. E agora eu podia ver com clareza o que não via antes. A verdadeira pobreza nunca esteve em mim. Sempre esteve nela. Na manhã seguinte, acordei com o barulho suave das mensagens chegando no meu celular. Era cedo. O sol mal tinha tocado a janela da cozinha. E já havia dezenas de notificações, mensagens de apoio, mensagens indignadas, mensagens emocionadas e algumas surpresas. Helena, eu também já fui humilhado por ela. Trabalhei com Clara. Ela arruinou minha carreira. Obrigado por ser a primeira pessoa a expor o que muitos já sofreram. Meu coração apertou. Eu não sabia que aquele vídeo faria isso. Eu não sabia que minha dor era compartilhada por tantos, porque humilhação é uma sombra que se repete em silêncio nas vidas dos mais vulneráveis. E Clara sempre escolheu vulneráveis como alvos.
Mas agora, os vulneráveis estavam falando, e de certa forma, isso me deu uma força que eu nunca senti antes. No início da tarde, ouvi uma voz familiar chamando meu nome no portão. Dona Helena? Era a Ana, minha vizinha. Ela entrou com uma caixa de empadões que tinha preparado. Eu trouxe isso para a senhora, disse ela. Achei que precisava de algo quentinho hoje. Sorri. Obrigada, Ana. Você sempre tão gentil. Ela se sentou no sofá, apoiando as mãos no colo. Seu olhar estava carregado de preocupação. Helena, você tem noção do que está acontecendo? Perguntou ela. O nome da Clara está rodando por toda a cidade. Ela está sendo investigada. E pelo que me disseram, pode perder o cargo. Eu não queria destruir ninguém, respondi. Só queria respeito. Ana segurou minha mão. Às vezes, destruir o mal é salvar muita gente. Aquela frase mexeu comigo, porque eu jamais desejei mal a ninguém, mas também nunca esperei que alguém que fez tanto mal pudesse cair um dia. Ana continuou. E o mais impressionante, Helena, é que foi você quem deu o primeiro passo. Você enfrentou a vergonha, você encarou a dor e não se escondeu. Isso inspirou muita gente. Meu coração amoleceu. Eu nunca quis ser inspiração. Eu nunca achei que seria capaz. Eu só sobrevivi. Mas às vezes, sobreviver é revolucionário. À noite recebi uma ligação. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Silêncio por alguns instantes. Depois, uma voz embargada. Helena, é a Clara. Meu sangue gelou. Não esperava aquilo. Não naquela noite. Não naquele estado. A voz dela estava diferente. Sem arrogância, sem força, sem máscara. Eu preciso falar com você, disse ela. Por favor, antes que tudo piore. O coração batia forte. Por um momento, pensei em desligar. Por tudo o que ela me fez. Por tudo o que ela representou, mas respirei fundo. Onde você está? Perguntei. Ela hesitou antes de responder. No estacionamento. O mesmo estacionamento onde ela me humilhou, onde ela riu, onde ela exibiu seu carro, onde ela plantou dor. E agora, aquele mesmo lugar seria palco de outra coisa. A vergonha dela e a minha coragem. Peguei minha bolsa e saí de casa. E pela primeira vez, não fui como vítima. Fui como mulher inteira, pronta, firme, inabalável. O tipo de mulher que Clara jamais imaginou que eu me tornaria. Quando atravessei a rua em direção ao estacionamento, senti o vento frio da noite bater no meu rosto, como se a própria cidade respirasse de forma pesada, antecipando o que estava prestes a acontecer. As luzes dos postes criavam longas sombras sobre o chão, e cada passo ecoava um som firme, determinado. Um som que não era mais de uma mulher ferida, mas de uma mulher que, enfim, reconhecia seu valor. Aquele lugar tinha se transformado em um palco estranho na minha vida. Primeiro, a humilhação. Depois, o início da justiça. E agora, o acerto de contas. Quando virei a esquina e entrei no estacionamento, vi Clara encostada no mesmo carro vermelho. Mas agora ela parecia menor, a postura caída, os ombros tensos, a expressão devastada. Não era mais a mulher que usava o carro como símbolo de poder. Era uma mulher que, pela primeira vez, parecia não ter onde se apoiar. Me aproximei devagar. Ela levantou o rosto quando me ouviu. E o que vi, nunca imaginei que veria um dia. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados, marcados por lágrimas frescas. A maquiagem escorrida, borrada, revelava uma fragilidade que ela passou a vida inteira tentando esconder. Helena, disse ela com a voz rouca, obrigada por vir. Cruzei os braços. O que você quer comigo, Clara? Ela engoliu seco. Eu precisava falar com você antes que isso saia do controle. Antes que eu perca tudo. Olhei para ela demoradamente. Clara, você já perdeu, respondi. Mas não por minha causa, por suas próprias escolhas. Ela respirou fundo, como se tentasse puxar de volta uma força que lhe escapava. Eu sei, disse ela. Eu sei que passei dos limites ontem. Eu sei que fui cruel com você. Mas você não entende o que está acontecendo. Eu entendo mais do que você pensa. Interrompi. O auditor me explicou tudo. O rosto dela empalideceu. Então você já sabe. Sei, respondi. Sei o suficiente para entender que o que aconteceu comigo não foi um caso isolado. Foi parte de um padrão. E você criou esse padrão. Ninguém além de você. Clara fechou os olhos, como se minha voz fosse uma sentença. Eu precisava do poder, disse ela, num sussurro que quase não ouvi.
Era a única coisa que me fazia sentir viva. Eu sempre fui invisível em casa, menosprezada pelo meu próprio marido. Minha família me tratava como um peso, não como alguém de valor. O trabalho era o único lugar onde eu podia ser forte. Eu a encarei, surpresa por um breve momento. E para ser forte, continuei, você escolheu ser cruel. Ela abriu os olhos devagar. Eu nunca pensei que minhas palavras realmente machucassem alguém, disse ela. Nunca imaginei que você, justo você, ficaria marcada. Eu ri com amargura. Claro que você não imaginou. Pessoas como você nunca imaginam o efeito do que dizem. Acham que o mundo existe para receber suas arrogâncias sem resposta. Ela desviou o olhar. Estava frágil, mas frágil não significa inocente. Helena, ela murmurou, eu estou desesperada. O departamento de auditoria vai destruir minha carreira. Eu posso perder tudo o que construí. Me ajude, por favor. Suas palavras foram como pedras atiradas contra minha pele. Me ajudar? Perguntei, incrédula. Depois de tudo que você fez, ela deu um passo à frente. Helena, você é uma boa pessoa. Eu sei que errei, mas você é a única que pode dizer que não queria levar isso adiante. Você pode dizer que está tudo bem. Eu dei um passo atrás. Está tudo bem? Minha voz saiu firme, firme como nunca. Clara, nada está bem. Você me humilhou em público. Me chamou de pobre, de imunda. Me fez sangrar por dentro enquanto as pessoas riam. Isso nunca esteve bem. Ela começou a chorar. Mas não era arrependimento verdadeiro. Era medo. Medo de perder tudo. Eu te peço, por favor, Helena, fale com eles. Diga que eu não quis fazer mal. Diga que foi um mal-entendido. Diga qualquer coisa. Eu a interrompi com um olhar que ela nunca tinha visto em mim. Nem eu tinha. Clara, eu passei 6 décadas da minha vida tentando diminuir a dor dos outros. Tentando perdoar, tentando entender, tentando ser a boa pessoa que você disse que eu sou. Respirei fundo, mas chegou a hora de ser boa comigo mesma. Clara colocou as mãos no rosto e soluçou. Eu vou perder tudo, então finalmente saberá como é, respondi. Porque você fez muitas pessoas perderem coisas também. Ela me encarou com os olhos cheios de desespero. Helena, se você não me ajudar, ninguém vai. Olhei para ela profundamente e percebi algo que mudou tudo dentro de mim. Ela realmente acreditava que eu salvaria alguém que nunca me salvou. Ela acreditava que eu era fraca, que minha compaixão era fraqueza, que meu silêncio era submissão. Mas não era. Nunca foi. Clara, disse eu com calma, com maturidade, com verdade. Você precisa enfrentar o que fez. O vento soprou forte entre nós. O mesmo vento que um dia levou minhas lágrimas. Agora levava as dela. Quando virei as costas para ir embora, ouvi sua voz falhar. Helena, me perdoa? Eu parei, mas não me virei. O perdão, Clara, não cancela as consequências. Boa noite. E caminhei em direção à rua, com passos firmes. Clara ficou para trás, encolhida ao lado do carro que um dia usou para humilhar pessoas. A vida sempre devolve, mais cedo ou mais tarde, e às vezes devolve diante de quem mais precisa assistir. E aquela noite estava longe de ser o fim. Era apenas o abalo inicial de algo muito maior, porque no dia seguinte alguém chegaria, alguém que mudaria tudo, para mim, para Clara e para toda a empresa. Deixei Clara ali, encostada no próprio carro, chorando como uma criança que teve seu brinquedo favorito tirado. E enquanto me afastava, algo dentro de mim se rearranjava. Não era vingança, não era ódio. Era finalmente compreender que minha vida inteira eu havia sido obrigada a perdoar demais, ceder demais, abaixar demais a cabeça para pessoas que nunca me ofereceram nem um gesto mínimo de humanidade. Eu estava cansada. Cansada de ser a muralha emocional de todos. Cansada de carregar dores que não eram minhas. Cansada de ser a mulher que todos acreditavam que suportaria tudo em silêncio. Naquela noite, voltei para casa com passos lentos, mas firmes. As lágrimas de Clara não me comoveram. Não porque eu tivesse o coração duro, mas porque aprendi que certas lágrimas não nascem do arrependimento, mas do medo de perder privilégios. E ela sabia que perderia, talvez pela primeira vez na vida.
Passei horas sem conseguir dormir. A imagem dela, desmoronando diante de mim, voltava à minha mente como uma cena que o cérebro insiste em revisar, não por prazer nem por revanche, mas para me ensinar algo. As máscaras sempre caem, mais cedo ou mais tarde. Por volta das 2 da manhã, levantei, tomei um copo d'água e sentei na sala. A casa estava em silêncio absoluto, exceto pelo tic-tac distante do relógio na parede. Eu sempre achei aquele som irritante, mas naquela madrugada ele parecia me acompanhar, marcando o tempo de uma transformação que eu não tinha planejado viver. E então ouvi o ruído, um som baixo, vindo da rua. Me aproximei da janela. Um carro parou lentamente diante da minha casa. Não era o mesmo do auditor, nem o de Clara. Era outro, um sedã escuro, discreto. A porta do passageiro abriu e alguém saiu. Meu coração apertou ao reconhecê-lo. O auditor. Ele veio com passos decididos, como quem traz uma mensagem que não pode esperar até o amanhecer. Bateu à minha porta com firmeza, mas sem agressividade. Abri, ainda de camisola, com o coração martelando dentro do peito. Me desculpe por aparecer assim, disse ele, mas é importante. O que aconteceu? Perguntei. Ele respirou fundo, como quem carrega algo tenso demais para ser dito em voz baixa. Clara tentou destruir provas hoje à noite. Meu corpo inteiro estremeceu. Como assim? Ela voltou à empresa depois de sair do estacionamento. Entrou pela porta lateral, acessou documentos, tentou excluir arquivos internos, alterar registros, apagar vestígios das fraudes. Só não conseguiu porque o sistema já estava sob monitoramento. Sentei-me devagar, sentindo o chão fugir por baixo de mim. E agora? Perguntei. Agora? Respondeu ele. A situação dela se agravou. Muito. A ponto de não haver mais retorno. E adivinha quem ela culpou? Meu estômago afundou. E eu? Ele assentiu. Sim. Disse que só tentou mexer nos arquivos porque você a chantageou. Que você estava tentando destruir a vida dela. Ela disse isso aos diretores antes de ser retirada pela segurança. Eu quase ri. Não de deboche, mas daquela ironia absurda da vida. Eu chantageá-la? Perguntei. O que eu teria para usar contra ela? Ele se sentou no sofá, inclinando-se para a frente. Exatamente. Não faz sentido algum. E os diretores sabem disso. Mas o que importa, dona Helena, é que a senhora precisa estar preparada. Preparada para quê? Ele me olhou nos olhos. Para ser atacada. Fiquei em choque. Ela vai tentar colocar a culpa em mim? Já tentou, confirmou ele. Disse que o gesto de humilhação ontem foi uma brincadeira mal interpretada e que você começou a inventar acusações contra ela depois. Disse que você tem uma obsessão por arruinar sua carreira. Claro que ninguém acreditou, mas o desespero dela vai aumentar. E quando uma pessoa poderosa entra em pânico, ela se torna perigosa. Senti um frio profundo no peito. Eu não sei se estou pronta para isso, admiti. Ele ergueu uma das mãos, quase num gesto de proteção. A senhora não está sozinha, eu prometo. Ninguém vai tocar na senhora, nem no seu nome. A justiça está do seu lado. Fiquei alguns segundos em silêncio, absorvendo tudo. Mas por que você está tão envolvido? Perguntei. Porque eu sinto que isso é mais do que apenas um caso profissional para você. Ele respirou fundo e seus olhos ficaram mais pesados. Porque... começou ele. Clara já destruiu alguém muito importante para mim. Eu o encarei, surpresa. Ele continuou. Alguém que não teve a coragem que você teve. Alguém que ela humilhou, perseguiu, pressionou, até quebrar. Quando vi o seu vídeo, percebi a mesma crueldade nos olhos dela. E percebi algo mais. Você não se quebrou. Você resistiu. Uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Então, perguntei com a voz quase sussurrada. É por isso que está me ajudando? Ele assentiu. Em parte, sim. Mas também porque este é o momento perfeito para desmontar algo que já devia ter sido desmontado há muito tempo. Clara se apoia em medo. E você, dona Helena, despertou coragem nas pessoas. Fiquei sem palavras. Eu? Coragem? Nunca imaginei que alguém pudesse enxergar isso em mim. A senhora precisa descansar, disse ele, levantando-se. Amanhã será um dia longo. Haverá reunião, depoimentos, movimentação interna. E a senhora precisará estar forte. Eu o acompanhei até a porta. Posso perguntar mais uma coisa? Disse eu. Ele se virou. Claro. Quando tudo isso terminar, o que vai acontecer com ela?
Ele respirou fundo. A queda dela será maior do que imagina e inevitável. Essa palavra me marcou profundamente. Inevitável. Boa noite, Dona Helena, disse ele por fim. Tente descansar. Ele entrou no carro e o veículo desapareceu pela rua silenciosa. Fechei a porta devagar e fiquei ali, encostada, sentindo o peso da noite sobre meus ombros. Eu não era mais só alguém humilhado. Eu era parte de uma tempestade que estava prestes a explodir e, pela primeira vez, não era a tempestade que tinha medo de mim. Eu é que não tinha mais medo dela. A manhã seguinte nasceu pesada, abafada, quase silenciosa demais, como se o ar guardasse a respiração para o que estava prestes a acontecer. Eu acordei antes do sol, sentindo que algo dentro de mim já estava desperto. Uma força que eu não lembrava de ter, mas que agora parecia crescer a cada segundo. Sentei-me à beira da cama, os pés no chão frio, e percebi que não tremia. Talvez pela primeira vez desde que tudo começou, eu não estava com medo. Havia preocupação, claro. Havia cansaço, mas medo? Não mais. Eu havia sobrevivido ao pior. O resto era consequência. Preparei o café devagar, observando o vapor subir da xícara. A cozinha estava impregnada de um silêncio particular. O silêncio de quem sabe que algo grande está por vir e, ainda assim, permanece firme. Por volta das 8 horas, o telefone tocou. Atendi, já imaginando quem seria. Dona Helena, aqui é o Departamento de Auditoria Estratégica. Precisamos que a senhora compareça hoje, às 11, para prestar o depoimento formal. Eu estarei lá, respondi. Minha voz saiu tão firme que até eu me surpreendi. As horas até o encontro passaram devagar. Tomei banho, sequei o cabelo, coloquei uma roupa simples, mas arrumada. Não era vaidade. Era respeito por mim mesma. Enquanto me olhava no espelho, percebi algo curioso. Meus olhos não estavam tristes, estavam atentos. Meu reflexo parecia o de uma mulher que, apesar das feridas, havia encontrado algo precioso dentro de si. Coragem. Às 10h50, cheguei ao prédio onde a auditoria funcionava. Era um edifício grande, moderno, com paredes de vidro que refletiam o céu cinzento da manhã. Entrei no saguão, e assim que meus pés tocaram o piso brilhante, o silêncio caiu sobre as pessoas. Vários funcionários me reconheciam do vídeo, mas seus olhares não eram de deboche, eram de respeito, de solidariedade, de admiração silenciosa. Uma jovem que devia ter pouco mais de 20 anos aproximou-se timidamente. "A senhora é Helena?" perguntou ela. Assenti. Ela sorriu. Um sorriso doce, emocionado. "Obrigada", disse. "Por tudo o que fez." Eu não soube o que responder. Mas aquele "obrigada" foi mais profundo do que qualquer elogio que já recebi na vida. O auditor estava me esperando no corredor. Ele acenou quando me viu. "Fico feliz que tenha vindo", disse ele. "Hoje é um dia decisivo." Entramos juntos numa sala ampla, com uma mesa comprida e iluminação suave. Era uma sala de depoimentos, mas não tinha a frieza de uma delegacia. Parecia um espaço construído para ouvir, não para intimidar. Sentei-me, respirei fundo e contei tudo. Desde a primeira humilhação de Clara, ainda na adolescência, até o episódio no estacionamento. Contei com calma, com clareza, com verdade. E pela primeira vez, senti que minha história era ouvida de maneira honesta, sem interrupções, sem dúvidas, sem ironias. Quando terminei, o auditor fechou a pasta à sua frente. "Dona Helena, seu depoimento confirma o que já suspeitávamos, mas também revela algo maior. A senhora não foi apenas vítima de uma humilhação, foi vítima de anos de abuso velado, alimentado pelo poder que Clara acreditava ter. Isso não ficará sem resposta." Eu assenti, aliviada. Mas antes que eu pudesse agradecer, ele acrescentou: "Há mais uma coisa que a senhora precisa saber." Meu coração acelerou. "Encontramos rastros de movimentações financeiras irregulares na empresa", explicou ele. "E tudo indica que Clara estava envolvida em um esquema de superfaturamento e repasse indevido de valores para terceiros. Isso pode levar ao Ministério Público." Senti um peso subindo da boca do estômago até o peito. Clara, num esquema de corrupção, eu sabia que ela era arrogante, sabia que era cruel, mas criminosa? "E mais", continuou ele,
Ela tentou apagar os rastros ontem à noite. Temos gravações internas. A tentativa de destruir provas agravou a situação dela. Fechei os olhos por um instante. O abismo que Clara cavou, agora, a engolia inteira. Então, ela não tem mais saída? Perguntei. Não, respondeu ele. E o pior é que ainda não contamos tudo ao público. Mas alguém contou. Ergui os olhos, surpresa. Como assim? Ele suspirou. O vídeo da sua humilhação viralizou na cidade, mas agora outra gravação surgiu. Uma gravação interna que mostra Clara destratando funcionários ao longo dos anos. Ninguém sabe quem vazou, mas a repercussão está enorme. O nome dela está em todos os grupos de conversa, jornais regionais, páginas de denúncia. Eu levei a mão ao peito. Meu Deus, vai ficar tudo bem, disse ele com firmeza. Não para ela, mas para a senhora, vai. Ao sair do prédio, senti o ar mais leve. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque pela primeira vez em décadas eu me sentia protegida, amparada, vista. Ao caminhar em direção ao ponto de ônibus, alguém me chamou. Dona Helena era um rapaz. Usava o uniforme da empresa. Tinha o rosto marcado pela exaustão, mas os olhos brilhavam de sinceridade. Obrigado por enfrentar ela, disse. A senhora não sabe quantas pessoas ela destruiu, eu suspirei. Talvez agora eu saiba, ele sorriu, emocionado. A senhora deu voz a todo mundo que ela calou. Enquanto voltava para casa, uma frase começou a amadurecer no meu peito. Eu não fui humilhada em vão. A vida havia escolhido o momento exato para revelar quem era quem. E agora, o mundo inteiro estava entendendo a verdade sobre Clara. Isso, porém, era apenas a superfície, porque ao chegar em casa, encontrei algo inesperado preso na minha porta. Um envelope, sem remetente. Dentro dele, uma única folha. E nela estava escrito: Você não imagina quem está ao seu lado, nem quem sempre esteve contra você. Meu coração disparou. E compreendi. A história não era apenas entre mim e Clara. Havia mais gente envolvida. Havia segredos que ainda não tinham vindo à tona. E alguém, em algum lugar, estava decidido a me alertar, antes que fosse tarde demais. Fiquei parada diante da porta por longos segundos, com o envelope tremendo entre minhas mãos. O vento da tarde balançava as folhas da árvore do quintal, lançando sombras que pareciam se mover ao redor de mim com inquietação. A casa, que sempre foi meu refúgio silencioso, naquela hora parecia observar junto comigo o conteúdo daquela mensagem. Você não imagina quem está ao seu lado, nem quem sempre esteve contra você. Li a frase várias vezes, como se, à medida que eu repetisse, ela se revelasse por completo. Não revelava. Pelo contrário, ficava mais sombria. Fechei a porta devagar, entrei e sentei-me no sofá, com o papel ainda preso entre os dedos. O medo não veio imediatamente. O que veio foi uma sensação estranha, como se alguém estivesse tentando me alertar, impedir que eu fosse pega de surpresa por algo maior do que Clara, maior do que a auditoria, maior do que tudo o que eu já havia vivido naquela semana. Mas quem deixaria um aviso desses? E por quê? Olhei novamente para o envelope. Era simples, branco, sem marca de impressora, sem cheiro forte, sem qualquer indicação de quem poderia ter deixado. O papel não tinha assinatura, não tinha símbolo, nada que pudesse entregar a origem. E isso era o que mais me assustava, porque Clara, mesmo poderosa, nunca agiu nas sombras. Ela fazia tudo à vista, na arrogância, no escárnio, mas aquele bilhete vinha de alguém que se movia no silêncio, de alguém que sabia demais, de alguém que, de algum modo, sabia que eu me tornaria alvo. Fiquei ali sentada, imóvel, tentando reorganizar meus pensamentos até que a campainha tocou. Meu coração deu um salto. Levantei devagar, quase sem respirar, e abri a porta apenas o suficiente para enxergar a pessoa do outro lado. E então, a surpresa me atingiu como um golpe. Era Ana, minha vizinha. Helena, você está bem? Perguntou ela, respirando rápido, como se tivesse corrido. Eu a encarei por alguns segundos, ainda assustada, antes de responder. Acho que sim. Ela entrou sem esperar convite, como sempre fez, e caminhou até a mesa. Eu vi um carro parado aqui mais cedo, disse ela. Um carro escuro, achou estranho. E quando vi você demorando para abrir, fiquei preocupada. Eu engoli seco. Eu recebi um envelope, mostrei a ela. Com isso aqui dentro, ela leu. Seus olhos se arregalaram. Helena, isso é sério. Eu sei, respondi.
mas não faço ideia de quem poderia ter feito isso. Ana fechou o bilhete com cuidado, como quem manuseia algo frágil. Você acha que tem alguém querendo te prejudicar? A pergunta bateu forte dentro de mim, porque até então eu só pensava na queda de Clara, nas denúncias, na investigação. Mas e se mais alguém estivesse envolvido? Alguém que não queria que a verdade viesse à tona? Alguém que ganhava com o medo das pessoas? O silêncio que pairou entre nós foi sufocante. Helena, disse Ana, encostando uma das mãos no meu ombro. Eu sei que você é forte. Talvez mais forte do que pensa. Mas isso não é brincadeira. Acho que você deve mostrar isso ao auditor. Eu vou, respondi, decidida. Amanhã cedo. Ana assentiu, mas havia algo nos olhos dela. Uma inquietação que ela não disse em voz alta. E então ela finalmente falou. Você acha que pode ter sido alguém da empresa dela? Alguém que queira te intimidar antes que a investigação avance? Eu fechei os olhos por um momento. Intimidar. A palavra ecoou fundo no meu peito. Não sei, respondi, com a voz baixa. Mas seja quem for, sabe demais sobre mim. E isso era assustador. Depois que Ana foi embora, guardei o bilhete dentro da pasta que o auditor havia me entregue e tranquei a porta. Fiz um chá, sentei-me na poltrona da sala e fiquei olhando para o nada, ouvindo apenas o som do vento batendo na janela. Os pensamentos vinham como ondas. Clara se debateu, tentou destruir provas, mentiu, me acusou. Isso era esperado e, de certo modo, previsível. Mas um bilhete anônimo? Isso era outra coisa. Alguém estava movendo peças. Alguém que sabia mais sobre aquela história do que deveria. Alguém que não queria ser visto. E por mais que fosse impossível saber naquele momento, aquela pessoa tinha um papel essencial no desfecho que ainda viria. À noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi novamente o tic-tac do relógio. Mas dessa vez ele parecia diferente. Não marcava apenas o tempo, marcava o fim de uma era. O início de outra, o avanço inevitável rumo à verdade. Deitei-me devagar, puxei o cobertor e fechei os olhos. Por alguns instantes, pensei em Clara, em como ela devia estar agora, cercada pela auditoria, pelo medo, pelas próprias consequências. Mas outra pergunta atravessou meus pensamentos. Se Clara era apenas a ponta visível do problema, quem era o restante do iceberg? O bilhete não deixava dúvidas. Eu ainda não sabia quem estava ao meu lado, e muito menos quem sempre esteve contra mim. Mas eu descobriria. Eu precisava descobrir, porque o último capítulo desta história estava prestes a começar, e ele teria um peso que mudaria tudo. Acordei antes do amanhecer com uma sensação incômoda no peito, como se meu coração soubesse de algo que minha mente ainda não entendia. O bilhete misterioso repousava sobre meu criado mudo e parecia emitir uma presença silenciosa, quase inquietante, como se exigisse minha atenção. Você não imagina quem está ao seu lado, nem quem sempre esteve contra você. Aquelas palavras me acompanhavam desde a noite anterior como uma sombra. Nunca fui mulher de teorias conspiratórias. Minha vida foi sempre prática: acordar, trabalhar, pagar contas, sobreviver. Mas algo naquela frase soava verdadeiro demais para ser ignorado. Levantei-me, tomei um banho mais demorado do que o habitual e vesti uma roupa que me fazia sentir forte, não para os outros, mas para mim. Hoje, mais do que nunca, eu precisava dessa força. Às 9 horas, recebi uma mensagem do auditor. Precisamos conversar, urgente. Meu coração acelerou. Peguei a pasta com os documentos, coloquei o envelope dentro dela e caminhei até o ponto de ônibus. Mas assim que dobrei a esquina, vi o SUV preto dele estacionado ali, com o motor ainda quente. Ele saiu imediatamente quando me viu, com o rosto tenso. Dona Helena, disse ele, entre, por favor. As coisas mudaram. Senti o mundo girar por um instante, mas obedeci. Assim que entrei, percebi a gravidade. Havia outra pessoa no banco de trás, uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Jovem, cabelos presos, olhar sério. Parecia parte da equipe dele. O SUV começou a andar. O que aconteceu? Perguntei. Ele respirou fundo. Clara foi oficialmente afastada do cargo hoje. E tentou fugir. Meu corpo inteiro congelou. Fugir? Sim. Quando soube que o Ministério Público receberia o relatório ainda hoje, ela tentou sair da cidade.
mas a segurança interna interceptou antes que ela chegasse à rodovia. Ela está detida para esclarecimentos. Eu não disse nada. Não havia o que dizer. O peso do destino dela caiu sobre nós como uma tempestade inevitável, mas o auditor continuou. E tem mais. Encontramos algo que muda completamente a investigação. Algo que envolve a senhora diretamente. Senti o sangue fugir do meu rosto. A mim? Ele assentiu, olhando fixamente para a estrada. Sim, descobrimos que Clara não agiu sozinha. Na verdade, alguém a incentivou a ir atrás da senhora. Alguém a alimentou com informações sobre sua vida. Informações demais. Meu coração disparou. Ana? Algum vizinho? Alguém do passado? Quem? Perguntei com a voz quase trêmula. Ele hesitou, o que só aumentou meu desespero. Encontramos registros de reuniões, conversas, mensagens, tudo indicando que havia uma pessoa por trás do comportamento dela. Alguém que sempre viu a senhora como ameaça. Eu me virei totalmente para ele. Eu nunca ameacei ninguém na vida. Eu sei, respondeu ele. Mas essa pessoa acreditava que, de algum modo, a senhora poderia expô-la ou atrapalhar seus planos. Minhas mãos começaram a suar. Quem é essa pessoa? Perguntei quase implorando. Ele olhou para mim com um peso que parecia maior do que o carro inteiro podia carregar. Antes de eu dizer, começou ele, me diga uma coisa. A senhora tem algum parente, amigo antigo, alguém do passado, com quem perdeu contato? Pensei rapidamente. Alguém? Um rosto veio à minha mente. Mas era absurdo, totalmente absurdo. Tem sim, respondi devagar. Minha sobrinha, Lívia. Mas ela se afastou da família anos atrás. Sumiu, nunca mais deu notícias. O auditor trocou um olhar grave com a mulher que estava atrás. E então ele disse, Lívia Martins, diretora administrativa da empresa. Parceira de Clara nos últimos 6 anos. Essa é a pessoa que esteve contra a senhora o tempo todo. Eu não senti minhas pernas. Um silêncio profundo caiu dentro de mim, esmagando qualquer pensamento. Minha sobrinha, sussurrei. Ela estava por trás disso? O auditor assentiu. Sim. Ela incentivou Clara a humilhar pessoas específicas, manipulou decisões, controlou informações. E, segundo nossos levantamentos, usou a senhora como teste, para medir até onde Clara iria. Ela sempre soube quem você era. Sempre. Só não queria que você soubesse quem ela se tornou. Senti o ar me faltar. Lívia, a menina que eu embalei no colo, que eu cuidei quando minha irmã trabalhava à noite. A menina que eu ajudei a criar. Eu não conseguia acreditar. Por quê? Consegui dizer. Por que ela faria isso comigo? O auditor respirou fundo. Pelo mesmo motivo que Clara fez. Poder. Mas no caso da sua sobrinha, há algo mais profundo. Ela tem histórico de ressentimentos. Acredita que a senhora recebeu amor demais da família. Acha que foi colocada num pedestal emocional que ela nunca teve. E acredita que a senhora a abandonou. Aquelas palavras foram como lâminas atravessando meu peito. Eu? Abandonei? Perguntei com a voz quebrada. Eu sempre quis encontrá-la. Eu sempre tentei. Ela não enxerga assim, respondeu ele. E usou Clara como arma, mas agora tudo voltou para ela. Eu encostei a cabeça no encosto do banco e fechei os olhos. Doía. Doía como nenhuma humilhação de Clara jamais doeu. Minha própria sobrinha, meu próprio sangue, ela esteve contra mim, alimentando o ódio de Clara, manipulando as sombras. Dona Helena, disse o auditor, com firmeza, a senhora precisa ser forte agora, porque o desfecho envolve a senhora diretamente e vai doer ouvir o que vem a seguir. Abri os olhos devagar. O que vem a seguir? Ele então disse. Sua sobrinha está sendo investigada neste momento e quer falar com você. Ela pediu isso antes de ser conduzida. Parece que tem algo a confessar. Um arrepio percorreu minha pele inteira. E naquele segundo, eu soube. Nada do que eu vivi até agora se compararia ao que eu estava prestes a ouvir. O capítulo final estava começando. O SUV preto avançou pela avenida em silêncio, mas o meu coração parecia um tambor batendo contra as costelas. A cada quarteirão, a sensação de que algo irreversível estava prestes a acontecer aumentava. Não mais a queda de Clara, mas um desabamento muito mais íntimo, o da minha própria família, minha sobrinha, Lívia. A menina que dormia no meu colo, que corria pela minha casa aos domingos, que eu ajudava a cuidar quando minha irmã trabalhava dobrado no hospital. Como aquela criança se tornara alguém capaz de me destruir pelas sombras?
O carro parou diante de um prédio discreto, de janelas espelhadas. O auditor abriu a porta para mim. Ela está na sala ao fundo. Preparada? Balancei a cabeça, mesmo sabendo que ninguém jamais está realmente preparado para enfrentar a dor que vem de dentro da família. Entramos. O corredor era estreito e silencioso, cada passo ecoando como se amplificasse minhas memórias. Quando a porta se abriu, vi Lívia sentada à mesa, e meu coração quase não aguentou. Ela estava abatida, os cabelos presos às pressas, a maquiagem borrada, os olhos vermelhos. Mas o que mais me atingiu foi a expressão dela quando me viu. Não era raiva, não era desprezo, era culpa. Culpa profunda, antiga e finalmente exposta. Tia Helena, disse ela, levantando-se com dificuldade. Sua voz quebrou na segunda sílaba, e a minha alma pareceu quebrar junto. Eu me aproximei devagar. Por que, Lívia? Perguntei com a voz baixa, firme. O que eu fiz para você? Ela cobriu o rosto com as mãos. Não foi o que a senhora fez, disse ela soluçando. Foi o que eu achava que tinha feito. Eu franzi o senho. O que quer dizer? Ela respirou fundo, tentando organizar pensamentos embaralhados de culpa e medo. Minha mãe, começou ela, sempre disse que a senhora era a preferida da família, que todo mundo gostava mais da senhora, que a senhora tinha tudo. E eu cresci ouvindo isso. Cresci acreditando que a senhora tirou coisas de mim, atenção, carinho, espaço. Meu peito se apertou. Mas eu nunca faria isso, Lívia, sussurrei. As lágrimas dela caíram sobre a mesa. Eu sei disso agora, mas por muitos anos eu me alimentei desse ressentimento. E quando Clara apareceu na empresa, cheia de poder, cheia de arrogância, ela me tratou como igual. Ela me deu atenção que eu nunca tive. E quando percebeu que eu odiava a senhora, usou isso. Meu corpo endureceu. Usou. Como? Ela limpou o rosto, tremendo. Ela sabia que eu guardava esse rancor, e começou a insinuar que se tirássemos a senhora do meio do caminho, eu poderia subir na empresa. Ela é velha, insignificante, ninguém vai notar se cair, ela dizia. E eu fui burra demais para perceber que estava sendo manipulada. Meu coração ardeu com uma dor que não encontro palavras para descrever. Então você incentivou. O que ela fez comigo? Perguntei, sentindo o peso da pergunta me sufocar. Lívia abaixou a cabeça. Sim, a palavra caiu como pedra. Eu contei detalhes sobre sua vida, onde morava, seus horários, como reagiria se fosse humilhada, e Clara adorava cada pedaço dessas informações. Ela se alimentava disso. Minha visão ficou embaçada por lágrimas, mas eu me recusei a deixá-las cair. E o vídeo? Perguntei. Você sabia que aconteceria? Ela esfregou o rosto, desesperada. Não. Eu juro que não. Quando vi o vídeo, percebi que tinha criado um monstro. E pior, percebi o monstro que eu estava me tornando. A sala ficou em silêncio. Clara havia caído pela própria arrogância. Lívia havia caído pela própria amargura. E eu estava ali, no meio dessa ruína emocional. Não como vítima, mas como testemunha da verdade. Tia Helena, disse ela, se aproximando um passo. Eu sei que não mereço perdão. Eu só precisava dizer a verdade antes que seja tarde demais. Eu respirei fundo. O auditor permaneceu em silêncio, respeitando o momento. Lívia, respondi, você machucou a pessoa errada, porque eu nunca quis nada além que você fosse feliz. Eu a amei como filha, e você usou isso para me ferir. Ela desabou em lágrimas. Eu sei, repetia, eu sei. E então eu disse a frase que nasceu do lugar mais maduro e mais ferido do meu coração. Eu posso perdoar sua dor, mas não posso apagar suas escolhas. Ela levantou o rosto devastada. Eu aceito, disse ela, com um fio de voz. Mereço tudo o que vier. O auditor se aproximou. Dona Helena, precisamos finalizar os procedimentos. Mas a senhora já fez mais do que precisava fazer. Sim, eu tinha feito, mas não por Clara, não por justiça, e sim por mim. Porque finalmente, depois de décadas carregando fardos que não eram meus, eu estava livre. Livre da humilhação, livre da culpa, livre de expectativas alheias, livre de uma história que não me pertencia. Quando deixei o prédio, o vento bateu contra meu rosto com uma suavidade que parecia um abraço. O céu estava limpo, como se amanhã tivesse decidido recomeçar comigo. E naquele instante eu entendi. A verdadeira vitória não foi Clara cair.
Foi eu levantar. Foi eu manter minha dignidade quando tentaram arrancá-la. Foi eu escolher ser inteira quando esperavam que eu quebrasse. Foi eu continuar caminhando, mesmo quando riram de mim. A justiça é importante, mas a dignidade salva. E a dignidade, essa ninguém nunca mais me tira. Antes de terminar, quero agradecer profundamente a você que ficou comigo até o final desta história. Obrigada, de todo o coração, por assistir até aqui. Se você acredita que histórias como esta, de força, coragem, justiça e reviravoltas emocionais, merecem continuar sendo contadas, se inscreva no canal. A sua inscrição nos ajuda a trazer mais narrativas como esta, cheias de verdade, emoção e sabedoria. Obrigada por caminhar comigo e até a próxima história.